Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle de treinos realizados. E esta planilha vai contar com algumas dinâmicas, como por exemplo, calendários nas células para selecionar uma data de forma facilitada, lista suspensa para selecionar diferentes opções de modalidades e também caixas de seleção para marcar se um treino foi ou não realizado. E além disso, de forma dinâmica, vamos contabilizar o total de treinos realizados e também os treinos realizados por modalidade. Então vamos para a prática aprender como realizar isto. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro de tudo, vamos inserir os calendários nas células para facilitar a seleção de datas. O dia no qual foi realizado um treino, por exemplo. Então vou selecionar o intervalo de dados do exemplo, abrir o menu Dados e selecionar esta opção de Validação de dados. Aqui então, nas regras de validação de dados, vou clicar nesta opção de Adicionar regra. E aqui, nos critérios, vou selecionar a opção de É uma data válida. Apertando em Concluído, já temos então calendários nas células. Então, se eu der um duplo clique sobre a célula, já abre este calendário para facilitar a seleção de um dia entre diferentes semanas, meses e assim por diante. Então, vou selecionar aqui algumas datas, apenas para o exemplo desta aula. Muito bem. Tendo então os calendários nas células, agora vamos criar uma lista suspensa para selecionar entre as diferentes modalidades. Então, selecionando este intervalo de dados da coluna B, que receberá as modalidades, abrindo o menu Inserir e selecionando esta opção de lista suspensa, já podemos criar então este menu suspenso com as diferentes opções. Então, por exemplo, opção 1, musculação, e opção 2, por exemplo, corrida. Poderia também aplicar uma cor de estilização, e apertando em Concluído, já temos então os menus suspensos, as listas suspensas, com as diferentes opções, por exemplo, musculação, corrida e assim por diante. Muito bem. Agora então, para inserirmos as caixas de seleção, para marcar se um treino foi ou não realizado, vou selecionar este intervalo da coluna C, que receberá as caixas de seleção, abrir o menu Inserir e selecionar então esta opção de caixa de seleção. Aqui uma informação importante: quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, e quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve utilizaremos isto. E se você está gostando da didática e dos conteúdos desta aula até o momento, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, então agora, dando sequência, de forma dinâmica vamos contabilizar o total de treinos realizados e também os treinos realizados específicos para cada modalidade selecionada. Para contabilizar o total de treinos realizados, aqui nesta célula que receberá este valor, digito igual conte.c, seleciono esta função que realiza contagem condicional em um intervalo. Esta função vai receber dois parâmetros: o intervalo de dados que iremos analisar e qual o critério que queremos testar, que caso seja verdadeiro, será realizada a contagem. Bom, basicamente, para o total de treinos realizados, vamos então analisar este intervalo que possui as caixas de seleção. Quantas caixas estiverem marcadas, será o total de treinos realizados no período, neste intervalo de exemplo. Então, igual a conte.c, o intervalo que iremos analisar com o primeiro parâmetro, ponto e vírgula, segundo parâmetro é o critério. Bom, se uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro, então o critério é este valor, verdadeiro. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, sempre que uma caixa de seleção estiver marcada, que ela retorna este valor verdadeiro, dentro deste intervalo será contabilizado, então, por meio da função conte.c, contabilizando para o total de treinos realizados. Então, dinamicamente, conforme for marcando ou desmarcando as caixas de seleção, o total de treinos vai sendo contabilizado. Muito bem. E agora, como podemos fazer o mesmo
para contabilizar apenas quando o texto, o nome da modalidade, por exemplo, for musculação, ou for corrida, ou algum outro exemplo no qual podemos aplicar a mesma lógica. Além de contabilizar, então, que a caixa de seleção esteja marcada, também temos que testar o nome da modalidade. Então, para isso, vou digitar igual a conte.sys, que é esta função que vai contar valores dependendo de vários critérios. Então, aqui, vamos trabalhar com mais do que apenas um critério. Selecionando a função, então vamos lá. O intervalo que possui o primeiro critério. Primeiro, vamos testar se a caixa de seleção está marcada. Ponto e vírgula. E qual é o primeiro critério? Queremos testar se neste intervalo esta caixa está marcada, ou seja, se ela retorna o valor verdadeiro. Ponto e vírgula. E agora o intervalo do segundo critério. Vamos lá. O segundo critério, queremos testar se o nome da modalidade, neste caso, é musculação. Então, vou selecionar o intervalo que possui o segundo critério que queremos testar, ponto e vírgula, e neste intervalo 2, qual é o critério que queremos testar? Se o texto é musculação. Então, vou abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar musculação, da mesma forma que está escrita na opção da lista suspensa. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, então vamos testar no intervalo de C2 a C10 se a caixa de seleção está marcada, ou seja, se ela retorna verdadeiro, e no intervalo de B2 até B10, vamos testar se o texto é musculação. E apertando Enter, muito bem, vamos fazer um teste. Vou marcar uma caixa de seleção da modalidade corrida. Não foi contabilizado na musculação, apenas no total. Perfeito. E agora, então, marcando as caixas que possuem musculação, vai sendo dinamicamente contabilizado. E então, vamos fazer o mesmo para a questão da corrida. Igual a conte.sys, seleciona a função, primeiro intervalo, vamos selecionar as caixas de seleção, ponto e vírgula, testar se o critério delas é verdadeiro, ou seja, se a caixa está marcada, ponto e vírgula, o intervalo que possui o outro critério que iremos testar, então está aqui na coluna B, que é o nome da modalidade. Então, ponto e vírgula, entre aspas duplas, vou digitar agora corrida. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, quando eu marcar a caixa de seleção de um treino realizado que a modalidade é corrida, é contabilizado. Porém, se eu marcar um que possui a modalidade musculação, é contabilizado no seu respectivo local, junto da contagem total de treinos realizados. E agora que aprendemos como utilizar calendários nas células, listas suspensas, caixas de seleção e as funções conte.c e conte.sys no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.